Hey pessoal, Samuel Mendonça aqui topa pensar. Hoje vamos de Delírios de Praga. A Grazi me mandou o texto, mas eu ainda, por razões de trabalho, não consegui me organizar, mas aqui vai. E você vai se emocionar com esse texto. Haha, não tenho dúvida. Então já dê seu like, já se inscreva no canal e já mande pra galera, porque vale a pena que outras pessoas conheçam. E na descrição vou colocar o link para o texto que está no nosso blog, Topa Pensar. Aliás, você já leu os textos do blog? Faça isso também se você tiver esse interesse. Bora! Delírios de Praga, ela colocou como título Dois Dedos de Prosa, uma dose de simplicidade e um tanto de aprendizado, parte 1, porque vem mais coisas aí. Essa coisa de dois dedos de prosa, prosa é com gra, fala sério. Onde essa moça vai, ela quer conversar com as pessoas que ali estão e conhecer um pouco as histórias que essas pessoas têm. E esse texto aqui vai falar um pouco desse tipo de experiência e a gente vai aprender muito com a experiência que Gra aqui compartilha. Bora? Querido Samuel, no texto passado eu falava de afeto, ou melhor, de desafetos. Hoje volto aos afetos, tema que me é precioso, porque raro. E eu me refiro a um tipo de afeto especial, que é aquele que eu consigo abstrair da relação, às vezes efêmera, às vezes não, com pessoas que não são aquelas com quem eu cruzaria no meu círculo de amigos e de conhecidos. Porque são pessoas que não tiveram os mesmos privilégios que eu. Muitas delas são desconhecidas e com elas talvez não me encontre mais do que uma vez na vida. Com outras, por motivos diversos, acabo me encontrando com frequência. Por quase todas elas, guardo um carinho especial, porque elas me dão o seu tempo e boas histórias a serem lembradas. E porque eu sou uma pessoa que gosta de conhecer outras formas de viver e de entender que a minha falta de centro não é o centro do mundo, eu nunca dispenso dois dedos de prosa. Estava pensando nisso por esses dias, quando me lembrei da viagem que fiz a Brasília para assistir à posse do presidente Lula. Na última noite, na cidade, eu estava num carro de um aplicativo para voltar à casa dos meus amigos que me hospedavam. A viagem não foi tão longa, também não foi tão curta, vai. Ela durou o tempo de uma conversa breve com o motorista. Falamos de coisas banais, mas nem por isso não importantes. Como era a vida de motorista de aplicativo na capital do país, como ele sustentava a família com esse trabalho, o que ele fazia antes, se ele estava feliz com o novo governo. Eu devo ter contado um pouco da minha viagem e até da minha vida, mas o que ficou na memória foi ver, pelo retrovisor, os olhos emocionados do moço, ao me falar que a maioria das pessoas que entram no carro dele faz o trajeto todo caladas, com os olhos no celular. Algumas nem o cumprimentam, como se ele fosse invisível. E assim se despediu de mim. Gostei muito de conhecer a senhora. Começou, vai se preparando. Quando cheguei em casa e contei a história aos amigos, um deles disse que ele era exatamente um desses que não fala nada dentro de um táxi. E pensei numa viagem que fiz a Recife e anotei todas as conversas que tive com todos os taxistas da temporada. Um deles, que me levou do aeroporto até a casa de minha amiga de madrugada, teve que parar num prédio para perguntar sobre o caminho para o porteiro, porque ele sabia chegar lá. Tudo isso sem nenhum constrangimento. Porque o motorista de táxi tem que conhecer todos os caminhos? Essa é a pergunta. Por quê? Outro, que me levou até a praça onde fica a casa em que morou Clarice Lispector, disse que já estava encerrando o expediente, que muitos clientes dele são fixos, mas que me levou porque o meu trajeto era o caminho dele, e principalmente porque eu tinha cara de confiável. Depois, me contou de vários problemas que ele teve e de outros que ele conseguiu evitar em relação a passageiros perigosos. Viu? Não é só taxista que dá golpe. O motorista, que me levou de volta da praça para casa, foi me mostrando os prédios históricos do caminho, sem o mesmo entusiasmo com o que me mostrou um shopping center super moderno que tinha uma passarela por cima da rua. E fiz questão de me revelar qual o edifício mais bonito para ele, numa das cidades mais antigas do Brasil, as Torres Gêmeas. Lá, mesmo onde morava aquela mulher que um tempo depois iria matar o menino Miguel. Você se recorda disso, né? Eu dizendo aqui, parênteses.
E espero que isso tenha o influenciado a rever suas preferências arquitetônicas. Uma noite, eu e minha amiga estávamos indo de táxi ao cinema e comentamos com o motorista que o táxi dele estava muito perfumado. E ele nos contou o segredo, todo orgulhoso. Uso amaciante de roupa. Minha mulher fica uma fera quando vai lavar a roupa e não tem mais amaciante. Eu sempre falo que não fui eu, mas ela já sabe. E eu não podia encerrar as viagens de táxi da temporada da melhor forma. No último dia, o taxista Romualdo, que me levou até a loja Gulp Store, onde eu iria comprar uma camiseta Lula livre. O então ex-presidente tinha acabado de conceder a entrevista para a Mônica Bergamo e o Florestan Fernandes Júnior, a primeira autorizada a ser realizada na prisão em Curitiba. Durante toda a viagem, de ida e volta, conversamos sobre a entrevista, sobre o Haddad, sobre as tragédias que não paravam de acontecer no Brasil, sobre nossa indignação em relação ao então pseudo-presidente e nossa vontade de que ele caísse fora logo e, sobretudo, sobre o desejo de eleger Lula de novo. No dia das eleições, eu pensei nele, em como ele estaria comemorando a vitória. E naquele dia em Brasília, tive pena do meu amigo por não se permitir esse tipo tão rico de interação com a simplicidade. No ano retrasado, minha mãe passou por uma cirurgia e eu a acompanhei vários dias para fazer curativo no hospital. Num desses dias, eu estava conversando com o enfermeiro de turno. Ele ficou curioso com a minha vida fora do Brasil. Mais precisamente, ele queria saber da longa viagem de avião. Eu disse que a duração não era um grande problema para mim, que o pior eram os preços das passagens aéreas e também o fato de que eu acho que o ambiente dos aviões e dos aeroportos são muito chatos. Ele perguntou se eu não tinha medo. Eu disse que não tinha medo, que às vezes me incomodo com as turbulências e que nas viagens ao Brasil há sempre um pouco de tensão quando se passa por um ponto sobre o Oceano Atlântico, onde as correntes marítimas podem perturbar o voo. Ele me ouviu com atenção, pensou um pouco e aliviado me disse: ainda bem que os pilotos já sabem, assim eles podem desviar, né? Nesse ano, muitas outras interações, além daquela com o motorista de Brasília, me trouxeram alegria, redenção até. Toda vez que chego à minha cidade natal, um dos primeiros reencontros desse tipo é com a Luciana, uma moça que trabalha no supermercado que frequentamos no bairro. Ela já me conhece antes mesmo de termos nos encontrado, porque minha mãe, cliente assídua do estabelecimento, já tinha contado a ela sobre o meu paradeiro. E não é só porque minha mãe é um poço de simpatia que ela puxa longos papos com a Luciana. Na verdade, a Luciana é pura luz. Sempre que chego ao supermercado, geralmente vou me aproximando em silêncio e pego ela de surpresa. Ela me vê e grita de felicidade. E já me abraçando forte, pergunta e responde: oi, tudo bem? Graças a Deus! E solta aquela gargalhada como algo que se espalha por todo o supermercado, contagiando mesmo quem saiu de casa de mau humor. Às vezes, eu nem preciso comprar nada, mas vou até o supermercado e entro só para ganhar o abraço e a gargalhada dela. Para os dias de tristeza, não há melhor remédio. Outro amigo da temporada foi um dos pedreiros que trabalha na construção de uma casa a alguns metros da nossa. Eu sempre saio cedo para caminhar e, pelo caminho, vou cumprimentando os pedreiros que se dirigem às construções. Há um tempo em alta pela vizinhança. No ano passado, eu já cumprimentava os pedreiros dessa casa perto da nossa, mas nesse ano a interação se estreitou. Começou com um comentário que eu fiz com o pedreiro, muito polidamente, porque o lixo da construção estava todo acumulado na calçada na frente, de modo que, além de obstruir a passagem, permitia que a sujeira espalhasse nos dias de vento e chuvas fortes. E essa questão foi o mote para que estabelecêssemos breves diálogos. Num dia, ele queria me explicar o motivo de o dono da casa não alugar uma caçamba. Ele não ligou ainda, ele não ligou
para pedir a caçamba, sabe por causa? Uns dias depois, ele puxou o papo. A senhora é de onde? Mora fora do Brasil. Na verdade, moro, né? Moro fora do Brasil. É um diálogo. Falei algo sobre política e ele, a senhora é Lula? Sou, e você? Ficou pensativo e me disse todo simples e cerimonioso, sem querer me decepcionar. Olha, eu não vou mentir porque não gosto de mentira. Não votei em ninguém. Pouco antes da minha partida, ele perguntou, quando a senhora vai embora? Na semana que vem. É para a Europa, né? Sim. Tem que ir de avião, né? Sim. Eu nunca andei de avião. Tem sonho de voar. Vou te falar uma coisa. Nem é tão legal assim, mas se você tem esse sonho, você vai conseguir andar de avião. Vou, né? Vai, certeza. Mas eu quero, e não sei porquê, eu quero é voar de avião pequeno. Não quero avião grande, não. Na véspera de minha partida, me dei conta de que não sabia o nome dele. Como você chama? Ele respondeu algo que não escutei e emendou. É nome mesmo, não é apelido. Desculpe, eu não escutei. Como é teu nome? Primo. É nome, não é apelido. Vem do meu avô, italiano legítimo. Falou orgulhoso. Ele chamava Primo Doni e eu o chamo Primo Doni Neto. E eu queria falar, mas não falei. Primo, meu avô também era italiano. Mas eu não construo casas. Viajo numa merda de um avião, mas não construo casas. Você e teus 2 irmãos estão construindo sozinhos essa casa enorme de um idiota que quer economizar numa caçamba. Você constrói casas, primo. Você nunca entrou num avião, mas já voou muito mais alto do que eu. Para terminar esse relato, que já me inspira tantos outros, queria contar de um episódio que não foi propriamente uma interação, mas me encheu de inspiração. Eu estava na sala de espera da clínica de um renomado dermatologista da cidade, que atende aqueles que se acham elite, e também o restante, como eu e o Reginaldo. Na sala havia 12 pessoas sentadas nas confortáveis poltronas. Todos, com exceção de mim, com os olhos grudados nas telas dos celulares. Todos brancos como eu. Até que entrou aquele menino negro, falando alto e sem falsos modos. Os olhos se moveram um pouco incomodados das telas, fingindo naturalidade. O menino saiu e voltou logo depois, acompanhado de um moço que falava alto com ele e, sem entrar na clínica, conversava com as comportadas secretárias e pediam que ligassem a ele quando o Reginaldo tivesse terminado a consulta. Fiquei torcendo para que ele se sentasse ao meu lado, para eu puxar uns 2 dedos de prosa, o que não aconteceu. Então liguei meu radar e acompanhei todos os movimentos do jovem moço, cujas histórias me interessavam. Eu sabia. Supus, do alto do meu preconceito, que ele vestia a sua melhor roupa para aquela consulta. Mas nos pés trazia chinelos e andava com dificuldades, como se sentisse dor, olho de peixe, disse para a moça sentada ao lado dele, de quem morri de inveja por causa da cumplicidade de que não consegui. A secretária o chamou para preencher a ficha. Nome, Reginaldo. Profissão, trabalho na roça. Estado civil, o senhor é casado? Amaziado. E eu delirei. Aquela palavra, que poderia parecer tão vulgar e ultrapassada, soava como música nos meus ouvidos. Amaziado. E no meu diálogo imaginário, eu gritei para todo mundo, aquela clínica ouvir. Eu também sou amaziada, Reginaldo. E obrigada por nomear essa minha relação, que as pessoas tanto insistem em batizar com um nome que não tem nada a ver
com o que ela é. Eu sou amaziada. Me despeço com o coração leve, pleno de lembranças ricas, porque simples e sinceras, como são os meus interlocutores, como eu queria ser. Graziela, 12 de fevereiro de 2023, em Praga. E aí, topa pensar? Delírios de Praga, conheça todos os textos de Grazi. Escreva para ela no e-mail que eu vou deixar na descrição. Ela aprecia muito um dedinho de prosa. Até!